Olá, estamos dando início a mais um programa Debates Le Monde Diplomatique Brasil, uma iniciativa do jornal Le Monde Diplomatique Brasil, em parceria com a TV PUC, com o canal universitário e com a TVT, a TV dos Trabalhadores. Hoje nós vamos voltar a um tema que está todos os dias nos jornais e está começando a complicar a vida, não só daqueles que são os consumidores, mas também dos produtores. Nós estamos falando das mudanças climáticas e do agronegócio. Que implicações tem a extensão do agronegócio para a nossa sustentabilidade ambiental? Qual é o consumo da água, do solo? Como fica a biodiversidade? Enfim, quer dizer, tem toda uma problemática que vai se colocando como cada vez mais importante em face dos acontecimentos e das extremas manifestações do clima, né? E para tratar desse tema, nós convidamos o Cleiton Campagnola, que eu vou apresentar para vocês agora. O Cleiton é engenheiro agrônomo, mestrado em energia nuclear na agricultura pela USP, doutorado em entomologia pela Texas University, pós-doutorado em economia e meio ambiente na Unicamp. Ele foi diretor do Programa Estratégico de Agricultura Sustentável da FAO, em Roma, presidente da Embrapa, diretor da Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial, é autor e coautor de mais de 100 publicações em desenvolvimento rural, práticas sustentáveis de controle de pragas, agricultura e meio ambiente. Atualmente faz parte do Corpo de Consultores das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura e é membro do Conselho Consultivo e coordenador do Programa Clima e Alimento do Instituto Fome Zero. Cleiton, muito obrigado por estar com a gente. É uma grande satisfação poder contar com você aqui para esclarecer aos nossos telespectadores que impacto essas mudanças climáticas estão tendo na vida dos brasileiros e no agronegócio também, né? Eu queria que você começasse a nos discorrer sobre o significado que tem essas mudanças climáticas. Nós estamos vendo enchentes enormes no sul, secas no nordeste, os rios da Amazônia com pouca água. Isso aí é fruto da ação humana ou é fruto da natureza? Olha, Silvio, muito obrigado. Eu queria te cumprimentar aos ouvintes, aos que estão nos assistindo, na verdade. Esse é um tema bastante importante hoje, né? Embora alguns tentam amenizar, né, esses impactos todos, nós temos visto e presenciado cada vez mais esses eventos climáticos extremos, né? Nós temos visto mais ciclones, tempestades tropicais, mais secas, como você salientou, em contraposição a enchentes, né? Ondas de calor, e isso faz com que nós tenhamos problema, inclusive, aí com a escassez de água em algumas regiões, né? As plantas, elas sentem diretamente os efeitos, os animais também, nessas ondas de calor, quando a seca é excessiva. Então, isso é inegável, né? Não tem como nós negarmos que nós estamos enfrentando, cada vez com maior frequência, esses eventos climáticos. Obviamente, a agricultura, como ela depende da natureza, do meio ambiente, ela é afetada diretamente por isso, né? E aí nós temos que lembrar que nós temos hoje no Brasil, no mundo, né? No Brasil são 33 milhões de pessoas que passam fome, ou seja, tem um nível altíssimo de insegurança alimentar, né? No mundo são 735 milhões de pessoas que sofreram de fome em 2022, segundo os dados da FAO. E aí nós temos também um número, né, alarmante que em torno de 3 bilhões de pessoas no mundo não tiveram recursos suficientes para ter acesso a uma dieta saudável. Quer dizer, então nós estamos num dilema, né? O mundo produz alimento suficiente, porém, nós não conseguimos erradicar a fome. Do jeito que nós estamos, nós nunca vamos erradicar a fome e atingir a meta do Objetivo de Desenvolvimento Sustentável número 2, que é a erradicação da fome no mundo. Então, é muito difícil nós imaginarmos que nós produzimos alimento suficiente, mas as pessoas não têm acesso, principalmente devido à falta de renda, né?
quem não tem renda não tem acesso. Não adianta você produzir. Então, nós temos sempre que olhar essas duas vertentes. Quer dizer, é importante produzir? Ok, é importante produzir. Mas também as pessoas têm que ter recursos suficientes, renda suficiente para ter acesso aos alimentos saudáveis. Né? Cleiton, nós não estamos falando de arroz e feijão, né? Porque o agronegócio não produz arroz e feijão, né? Quer dizer, eu tenho a impressão, pelo pouco que eu sei da história, né, que a maior parte da produção do agronegócio vai para alimentar outros animais, né? Para servir de alimento para porco, para gado, para não sei o quê, que vão ser consumidos em outros lugares, não no Brasil, né? Como é isso? Então, nós precisamos olhar com cuidado, sabe, Silvio, porque a gente fala muito da agricultura familiar. A agricultura familiar, na verdade, se a gente olhar o censo agropecuário de 2017, né, o anterior tinha sido feito em 2006, houve um decréscimo no número de estabelecimentos da agricultura familiar em 10% naquele período. E nós estamos prevendo já que no próximo censo agropecuário nós vamos continuar tendo talvez um nível até maior de agricultores familiares que deixaram de produzir. Mas a realidade, na verdade, muito se fala, né, de que o agronegócio não produz alimentos. Produz, né? Produz, mas produz os alimentos básicos, principalmente também para o mercado interno. Né? A agricultura familiar é muito importante, principalmente na produção de frutas, de legumes, hortaliças de um modo geral, né? Folhosas aí, nas verduras, etc. Então, aí sim, a agricultura familiar é extremamente importante, né? E na verdade, esse grupo de alimentos que são considerados aí pelos especialistas, né, em saúde, os alimentos mais saudáveis, né, que faltam na dieta. Então, o mundo vive um dilema de excesso de produção de calorias, né? Consome muito arroz, trigo, milho, né? Muitas calorias. Pra você ter uma ideia, 60% do consumo mundial de calorias vem de 4 produtos apenas. É milho, trigo, esse que eu falei, arroz, trigo, milho e soja. Porque a gente não consome soja, mas os países asiáticos consomem muita soja, né? Principalmente China. Né? Então, nós temos esse dilema também de produzirmos muitas calorias e aí, em decorrência disso, nós temos os alimentos ultraprocessados, né? E nós temos um problema no mundo hoje de obesidade, de pessoas com sobrepeso. E o Brasil não está fora disso. Mais de 50% da população brasileira tem sobrepeso. Então, quer dizer, é um dilema essa questão da produção. Então, voltando à questão da produção da agricultura familiar, é difícil identificar, porque muitos dizem que a agricultura familiar é responsável por 70% da produção de alimentos. Mas em quê? Em valor, em quantidade? Porque é difícil você comparar, né, produtos, soja comparar com frutas, quer dizer, em termos de peso, porque os valores são outros, é muito diferente, né, você colocar isso tudo no mesmo contexto. Então, é importante essa diferenciação. Então, nós temos que tomar cuidado com esses números, achando que o agronegócio também não produz alimentos para o nosso consumo. E aí que vem um problema. Por exemplo, feijão. A agricultura familiar produz aí, no máximo, 20% do feijão que a gente consome, embora o brasileiro tenha diminuído muito o consumo de feijão. Né? Arroz e feijão, que era uma dobradinha fantástica em termos nutricional, teve uma redução muito grande no consumo. Então, o que eu quero dizer é isso, quer dizer, a agricultura familiar é importante, extremamente importante. Né? Nós temos hoje 73% dos estabelecimentos agropecuários são de agricultores familiares. 77% de estabelecimentos e 23% da área. Né? Então, o agronegócio é justamente o contrário. Né? A área é enorme, 77% da área, com 23% dos estabelecimentos.
Então, eles têm, sim, uma produção, e aí que mora o risco. Quer dizer, você consome produtos, muitas vezes, e foram produzidos com excesso de agrotóxicos, de fertilizantes, enfim, a gente não tem muito controle sobre isso no Brasil. Tá? Então, você leva o veneno para a mesa, né? Quer dizer, nesses alimentos. Olha, eu trabalhei muito nessa questão dos agrotóxicos e me preocupa muito, Silvio, porque nós estamos na contramão. Nós, ao invés de diminuir o consumo de agrotóxicos, a utilização, nós estamos aumentando. E nós não temos controle sobre isso. E aí diz, não, mas é ótimo para a produção. Então, eu tenho uma posição bastante crítica em relação ao modo como se produz, que eu posso depois abordar com um pouco mais de profundidade. Cleiton, então vamos abrir um parênteses nessa conversa. Que efeitos tem ingerir alimentos que têm agrotóxico para o ser humano? Olha, eu não sou toxicologista, então não posso me arriscar muito, mas, obviamente, tem todos os critérios, né, de registro. Tem a análise de eficiência dos produtos, tem análise toxicológica, né, e tem análise de impacto ambiental. Isso no Brasil foi feito com a lei de agrotóxicos em 1989. E agora, com um projeto de lei que foi aprovado na Câmara e no Senado, e que está na mão do presidente para sanção, eles mudaram um pouco as regras de registro, facilitando o registro de agrotóxicos. Então, ao invés de nós diminuirmos, a tendência é aumentar. Mas aí eu me refiro muito aos produtos mais antigos que estão no mercado, porque aí novas formulações são registradas de uma maneira muito expedita, né? Tem um prazo de 2 anos aí para aprovar o registro, coisa que não era assim. E mais do que isso, ficou muito concentrado, de acordo com o projeto de lei, está concentrado no Ministério da Agricultura, a decisão final. Antes, a Anvisa dava o parecer positivo ou negativo para o registro na questão de saúde, o IBAMA na questão ambiental, de impacto ambiental, e o Ministério da Agricultura em termos de eficiência. E aí, então, o produto era aprovado ou rejeitado em termos de seu registro. Agora vai ficar tudo centralizado no Ministério da Agricultura e o IBAMA e a Anvisa serão apenas pareceristas, né? Eles vão dar parecer sobre os produtos. E aí, se não houver tempo suficiente para haver análise durante 2 anos, é obrigatório que o Ministério da Agricultura emita um registro provisório, ou seja, o produto passa a ser comercializado mesmo sem ter aprovação formal do registro. Então, é um risco, e nós estamos aumentando muito, né? Ano a ano houve uma liberação enorme aí de produtos aprovados. Então, é uma curva, assim, a partir de 2017, nós temos uma curva ascendente aí, em torno de 500 novos produtos sendo registrados por ano. Nossa! É muito. E o mercado brasileiro é enorme, né? Principalmente essas grandes commodities agrícolas, soja, milho, né? Consomem muito agrotóxico. Então vamos falar um pouco da água. Acabou de haver eu tomei conhecimento há pouco de uma pesquisa feita pela FASE, né, em que mostra que o consumo de água no Brasil não tem controle nenhum. As outorgas são feitas pelos governos estaduais e não tem identificação do como está sendo usado, que volume de água está consumindo, e os rios estão baixando. Como é que você vê essa questão do uso da água e da reposição natural dos recursos hídricos brasileiros? Vai acabar? Olha, esse cenário é assustador, para não dizer mais, porque realmente a água é um bem primoroso, né? Nós dependemos da água para tudo. E o Brasil é muito abundante em água, em oferta, né? Nós não temos dificuldades como muitos países do mundo, né, que tem deserto, a Espanha, por exemplo. Grande parte da agricultura da Espanha é feita em estufa, por questão de escassez de água. Países como o Marrocos, por exemplo, depende 90% de lençóis subterrâneos, que é uma outra questão importante, né? Essa pesquisa da FASE observou isso, quer dizer, a extração dos aquíferos subterrâneos é um absurdo no Brasil, e a agricultura lidera isso, né? Só para dar uma cifra que eu considero importante, segundo a FAO, a agricultura no mundo
ok? A agricultura no mundo consome 70% da água extraída, né? E os outros setores, água, residência, abastecimento de água para a população, etc., e uso industrial, mineração, etc., mais 30%. Então, a agricultura é campeã nisso. E o Brasil, segundo eu tive informações agora, que eu li um relatório da Agência Nacional de Águas, mais desatualizado, de 2017, é 66%. A agricultura consome toda a água que é extraída, né? Então, ou que é retirada dos mananciais, etc. Então, isso mostra que tem um descontrole. Por que eu estou falando isso? Porque a área irrigada no Brasil representa mais ou menos 10% da área plantada. Então, é pouco, né? É bastante em termos de hectares, dá mais de 8 milhões de hectares irrigados, né? E quem me dera, né? Eu fico imaginando, puxa, se nossa área ainda fosse toda irrigada, seria fantástico, porque daí você não tem problema de seca, você diminui risco, etc. O problema é o desperdício, né? Além da extração facilitada de água, o uso é totalmente inadequado, de um modo geral. O sistema de irrigação por pivô central, por aspersão, por sulco, onde você não tem restrição para o uso de água, está fora do contexto, né? Nós teríamos que trabalhar com microaspersão, por gotejamento, e monitorar muito, né? A gente fala muito de agricultura de precisão, tinha que monitorar muito para fazer o uso mais eficiente da água. Ou seja, usando um termo aqui, aumentar a produtividade da água, usar a água de uma maneira que respeite, né, os outros usos e que respeite o futuro. Do jeito que nós estamos, a água vai virar um bem escasso dentro de 50 anos, no máximo. Estou falando no máximo, sem falar na contaminação, né? Inclusive por nitrogênio usado na agricultura e por agrotóxicos usados na agricultura. Sim, não é só a indústria. O que a indústria coloca, e ela colocava muito mais, hoje é muito monitorado. Você tem todo um tratamento de água, tem toda uma legislação muito pesada em relação a isso. Em relação à agricultura, não tem nada. Cleiton, você tinha acabado de fazer menção a outras técnicas de irrigação, como gotejamento, coisas assim. O que me sugere que a gente tem um desperdício absurdo de água, né? Quer dizer, é possível estabelecer algum tipo de regramento em que se imponha o uso de uma técnica mais econômica que não desperdice a água? Já tem isso? Tem várias técnicas práticas de manejo da água, né? Uma delas é muito interessante, quer dizer, é você, primeiro, monitorar com muito maior rigor quando você vai irrigar e a quantidade de água que você vai colocar, né? Hoje, no controle, poucos fazem isso, né? Que a gente fala em agricultura de precisão, na verdade, tem que ser usado aí. Inclusive, diferentes solos, né, tem que ser irrigados de maneira diferente. E mesmo numa mesma gleba agrícola, você pode ter variação no solo, e tem, né? Então, você tem que tratar isso de maneira específica, localizada, né? Os sistemas que a gente fala georreferenciados já estão disponíveis, é uma questão agora de incorporar. Existem técnicas de irrigação, de captação de água de chuva, né? A Embrapa tem isso, né? Que eles chamam o sistema barraginha, onde você, no sentido da enxurrada, você faz pequenas barragens, onde você, na verdade, armazena água. Então, tem que mudar muito, e melhorando, inclusive, o teor de matéria orgânica no solo, você aumenta a retenção de água no solo, você diminui a necessidade de irrigação. Por que a soja? A soja não é a cultura mais irrigada no Brasil. A cultura mais irrigada no Brasil, desses 8 milhões, a primeira é a cana-de-açúcar, né? E a soja vem em terceiro lugar, tem 600 e poucos mil hectares irrigados, que é bastante, mas em relação à área de soja plantada, que são 43 milhões de hectares... Você diz de cana, né? Não, estou falando da soja agora. Da soja. Da soja, 43 milhões de hectares de soja, e nós temos em torno aí de entre 500 e 600 mil hectares irrigados, né? Então, o problema está, na verdade,
no excesso e nas facilidades de acesso à água. Nós, na verdade, não estamos levando a sério esse futuro, esse problema de possível impacto, né, das mudanças climáticas na escassez de água. Nós não estamos levando isso em conta. E a qualidade da água, Silvia, é uma coisa que é fundamental. Né? Nós não sabemos. A gente paga a água quando a gente abre a torneira em casa, nas cidades, né? Quer dizer, ninguém paga água quando usa para produzir agricultura. A agricultura no Brasil ela é bastante, vamos dizer, privilegiada nesse sentido, né? E é difícil também você controlar isso, né? Poucos países cobram pelo uso da água. E no Brasil, acho que vai ser bastante difícil fazer isso. O que teria que entrar muito é pela questão das tecnologias, que já existem, tem muita coisa já conhecida, que pode ser usada, né? E aí entra no problema que nós temos já há muito tempo, que é a questão da assistência técnica, a extensão rural, que o setor público saiu, né? Ou está muito precarizado e foi precarizado ao longo do tempo, e o setor privado tomou conta da assistência técnica. E aí são os bancos que dão assistência técnica, porque tem interesse em ter o investimento de volta, né? Amortização do investimento. Tem, geralmente, as cooperativas também, se o produtor é cooperado, também tem. Aí tem um cruzamento, um setor privado que vai lá para vender insumo, mas dá toda a assistência técnica no interesse deles, óbvio, resolve os problemas. Então, essa questão da sustentabilidade, né, no sentido amplo, que a gente tem que considerar questões ambientais, sociais, econômicas, eu acho que é um grande gargalo ainda. Né? A gente trabalha muito aos pequenos pedaços e não trabalhamos de uma maneira integrada. Então, vamos falar um pouco do solo. Uma vez eu estive no Pantanal e me contaram que aquelas grandes plantações de soja são aspergidas por aviões ou por drones agora com o agrotóxico. Quando chove, bom, primeiro o agrotóxico fica no solo. E depois, quando chove, esse agrotóxico escorrega para os curichos, para aqueles pequenos riozinhos que vão formando o Pantanal, que é onde nascem os peixes. A Piracema é subir esses rios para desovar e ter lá o seu berçário. E esse berçário agora está envenenado, está matando os peixes. Né? Quer dizer, como é que você vê a questão do desgaste do solo nesse tipo de agricultura tão intensiva? Olha, vou ser muito honesto nessa questão. Eu me lembro que eu visitei há muito tempo a área que se planta soja acima do Pantanal. E naquela época, o grande problema era a erosão laminar. Quer dizer, é aquela erosão que a chuva leva das camadas superficiais de solo e são praticamente imperceptíveis. A declividade do terreno é muito pequena, né? E é imperceptível. Só que você observava o assoreamento dos rios lá no Pantanal. Né? Quer dizer, o acúmulo de terra, de solo nos rios, no leito dos rios, né? Que se chama assoreamento, tecnicamente. Então, hoje, praticamente 100% da área plantada com soja usa o plantio direto, ou seja, o plantio na palha, não se revolve mais o solo com arado, como se fazia, copiando aí a técnica e tecnologia dos países do hemisfério norte, né, onde o solo fica muito frio, então para você plantar você tem que tombar o solo. E a camada mais abaixo ela não está fria. Né? No Brasil, quem foi treinado lá trouxe para cá isso, todos os equipamentos, etc. Então no Brasil, na soja não se faz, na cana também praticamente não se faz. Então, esse plantio na palha, onde você abre só o sulco, onde você vai colocar a semente, ou, no caso, outro leite da cana-de-açúcar, isso é um avanço fantástico no Brasil. Qual que é a questão aí? Então, isso diminui a erosão, né? Melhora a umidade do solo, a retenção de água, então diminui a necessidade de irrigação. Tá? Então, é uma tecnologia fantástica, embora a gente tenha diferentes níveis da adoção dessa tecnologia. Né? Nem todos usam no seu sentido pleno, né? E tem várias questões que têm que ser consideradas, plantio direto,
adubo verde, onde você planta uma planta leguminosa que fixa nitrogênio da atmosfera para diminuir a necessidade de adubação nitrogenada. Então, tem várias coisas que você pode fazer. Isso também vai ao encontro dessa questão da conservação do solo, dos ciclos que tem no solo, né? Que a gente fala, os ciclos biogeoquímicos. O solo não é físico, ele é vivo, tem micro-organismos, ele tem um movimento grande, tem uma biodiversidade enorme no solo, de micro-organismos, etc. Até na FAO a gente usa um termo muito interessante, que a gente falava e fala, né? Saúde do solo. O que é um solo saudável, né? Então, quando você põe excesso de adubo químico, você vai colocando agrotóxicos, você está alterando toda a biodiversidade do solo. Ou seja, você altera o funcionamento de todos esses ciclos. Então, o problema do plantio direto, só para terminar, a dificuldade do plantio direto, esse é um grande gargalo. Ele é dependente do uso de glifosato, herbicida, que é o mais usado no Brasil. É assim, de longe, é o agrotóxico mais usado no Brasil, é muito usado, e aí eu já antevejo um problema. O glifosato, só para concluir, desculpe, o glifosato, ele está sendo colocado em xeque pela União Europeia, o registro dele, por suspeita de causar câncer, carcinogênico. Tem suspeita, então eles estão fazendo os testes, e eles estão prorrogando ano a ano. Todo dezembro, agora, eles provavelmente vão avaliar de novo, e se não tiver teste suficiente, teve uma proposta do Parlamento Europeu de aprovar por 10 anos, foi negada por alguns países, então eles estão dando agora. Imagina se se o glifosato se torna proibido na União Europeia, que é a maior. O Brasil exporta muito farelo de soja para a União Europeia, para ração animal, né? Então, isso causa um problema, né? E como é que vai ficar o plantio direto a partir daí? Porque o glifosato, na verdade, ele é bem casado com a soja transgênica, porque a soja transgênica, o glifosato, ele mata tudo. E a soja transgênica é resistente ao glifosato, a esse herbicida, então não mata a soja. Então você está falando da biodiversidade, né? Quer dizer, eu queria que você estendesse um pouco mais esse argumento, porque com essa monocultura extensiva de cana, de eucalipto, de soja, para onde vão os passarinhos, para onde vão os animais de pequeno porte, para onde vai a vida que está presente no campo antes dessas grandes plantações? Olha, esse é o grande desafio que nós temos, sim. Porque, na verdade, a gente, segundo estudos da FAO também, obviamente é um dado médio, né? O mundo já perdeu 30% da biodiversidade. E, no caso do Brasil, país de clima tropical, com uma biodiversidade muito grande, quando você simplifica, né? Quer dizer, imagina você pegar um bioma, uma situação natural, com uma diversidade enorme, e simplesmente colocar um monocultivo. Esse é o pior dos mundos. E aí, o que você precisa, né, para ter um monocultivo que seja viável, que tenha produtividade? Você tem que fazer muita coisa contra a natureza. Você tem que usar muito inseticida, corretor do solo, você tem que usar agrotóxicos para combate à doença, para controle de doença, de pragas, e aí vai, de plantas invasoras, que, né, antigamente chamava plantas daninhas, né, plantas invasoras, etc. Então, tudo isso, você exerce mais pressão ainda sobre o meio ambiente, né? E aí você altera as características do solo, você altera problema de água, né? Você altera a fauna e flora aquática como consequência. Ah, mas é pouco. Não, não é. Depende da quantidade, depende de quanto, da intensidade que você usa, a frequência. Então, tem um risco. A gente tem que trabalhar com risco. Então, esse é um ponto crucial. E aí, por que a biodiversidade é importante? Né? Na verdade, se destruiu tudo. Né? Você pega assim, a área tem que estar limpinha, não tem uma árvore, nada. Né? Felizmente, isso está mudando um pouco. Né? Hoje, tem um sistema integrado, lavoura, pecuária, floresta, e mais ou menos
13% da área plantada com soja hoje tem esse sistema, que é muito interessante. E a soja tem uma outra coisa que começaram a fazer já há alguns anos e que pouca gente conhece. A soja é uma lavoura anual, né? Basicamente 5, 6 meses, e depois da soja, a maior parte dos produtores está plantando milho que se chama milho de safrinha. Depois da soja entra o milho. Mais de 80% do milho produzido hoje é produzido depois da soja. E não era assim. Antes a lavoura era lavoura, como a gente fala, lavoura solteira, né? Hoje não, ele é integrado com soja, o que é muito bom, porque o milho pega o resíduo de nitrogênio que ficou no solo assimilado pela soja. Muito bom. Então tem coisas aí que são muito interessantes, né? Mas que ainda precisam ser alavancadas, né? Precisam ser trabalhadas. Então esse é um ponto, né? A gente tem como evoluir, a gente tem como não radicalizar tanto o monocultivo, né? E aí você tem problema, por exemplo, de água, né? Voltando a essa questão da água. As matas ciliares, as matas que você tem para proteger as nascentes, por exemplo. Isso agora tem alguma preocupação, mas até pouco tempo isso não existia. Então, tem uma preocupação. Eu diria que alguns produtores estão muito preocupados com isso. Alguns estão fora da curva, obviamente, não querem saber disso, mas tem muita pressão internacional. Aí vem a questão do desmatamento, que tem a ver com biodiversidade, né? Quem é que mais desmata no Brasil? É a agricultura. Então, Cleiton, quem é que desmata no Brasil? Nós temos a região do Matopiba, né? Que é uma frente de expansão do pasto, da agricultura. Parece que é lá que estão derrubando mais a floresta, né? Então, vamos diferenciar, né? No Cerrado, na verdade, grande parte da área que continua sendo agora, né? Pouco tempo, vamos dizer, de 4 anos para cá, grande parte da mata que está sendo derrubada não faz parte da reserva legal. Então, está dentro do limite lá, cada propriedade tem que ter 35% de área de reserva legal, área protegida que não pode desmatar. Além desses 35%, não é ilegal desmatar. Só que, no caso da soja, tem a moratória da soja, que foi estabelecida para os países que importam soja do Brasil, desde 2016, não comprarem, principalmente a União Europeia, não comprarem soja de produtor que desmatou a partir de 2016. Então já é uma barreira, né? Agora, voltando para a questão da Amazônia, que eu acho que é o mais crítico, né? Ali acontece o seguinte, principalmente nas áreas de transição, né? Porque você plantar na Amazônia mesmo, você vai conseguir plantar alguma coisa por 4 anos. Ali o solo, a não ser que você reponha muito fertilizante, porque aí vira areia, vira deserto. Então é um risco. Agora, quem entra, primeiro são os grileiros, que desmatam e colocam pecuária. De uma maneira bastante precária, e nas áreas melhores depois entra a soja. Então, essa dobradinha. Tem um roteiro aí, vamos dizer assim. Né? Estamos falando do controle dos governos estaduais ou do governo federal? Porque esse tipo de expansão é ilegal, é grilagem, né? É crime. Quer dizer, e isso parece que é tratado como uma questão normal e faz parte da lógica da ampliação do negócio. Né? Você conhece gente que está sendo penalizada por isso? Muito difícil. Eu acho que, principalmente nos últimos 4 anos, essa coisa foi estimulada. Né? Foi estimulada. Para você ter uma ideia, nós tivemos uma redução do desmatamento da Amazônia em 22%. Mas não foi no último ano, porque essa contabilidade ela é feita de agosto a julho. De 1º de agosto a 31 de julho do ano seguinte. Então, esses 22% de decréscimo no desmatamento também leva em conta o segundo semestre de 2022. Então, neste ano, vamos dizer, até 31 de julho de 2023, o desmatamento foi reduzido em 22%. E tem um dado interessante, viu, Silvio? O Brasil
ele tem, de acordo com o Acordo de Paris, né, todos os países têm que apresentar aquela que se chama NDCs em inglês, que é a contribuição nacionalmente determinadas. Quer dizer, o país se propõe a atingir algumas metas e mostra como vai atingir, né? E se o Brasil, isso é importante, se o Brasil zerar o desmatamento da Amazônia até 2030, ele vai atingir mais do que a meta de redução que ele se propôs a atingir. Ele reduz em 50% além da meta que ele se propôs a atingir. Isso é um dado do Observatório do Clima, que foi liberado agora faz uma semana. Então, é muito interessante isso. E isso tem um risco. Onde é que está o risco? O risco está em, resolve o problema do desmatamento da Amazônia, principalmente o ilegal, e aí o agronegócio fica de bem, está tranquilo, não precisa fazer mais nada. Onde é que está a maior emissão de gás de efeito estufa? Não sei se eu posso mudar de assunto agora, mas eu queria falar um pouco dessa questão, né? Onde é que está a maior emissão de gás de efeito estufa pelo Brasil? Pela pecuária bovina. Sabe quanto? 80% dos gases de efeito estufa emitidos pela agropecuária, ou seja, as culturas e a pecuária, 80% é devido ao rebanho bovino. Ok? E aí vem mais, tá? Vem mais. Porque se você pegar só a produção agropecuária, dá 27% do total emitido pelo país de gás de efeito estufa. 27%. Dados de 2022, tá? Mas não tem como evitar essa emissão de gás carbônico pelo gado, tem? Tem, já vou abordar isso, se você me permite. Deixa eu só terminar aqui o meu raciocínio. Aí tem 48% dos gases de efeito estufa totais no Brasil é mudança do uso da terra. Basicamente, desmatamento. Então, somando-se os dois, dá 75% do total de emissões do Brasil, do país. Então, é muita coisa, então tem que ser atacado. Então, como é que se resolve essa questão da pecuária bovina, né? Onde é que está a questão principal? É o tempo de criação do gado, porque é muito longo no Brasil, né? Chega a ser aí 36, 40 meses, porque é criado a pasto, né? E vai. Então, tem várias maneiras de você melhorar isso. Por quê? Porque o gás emitido é o metano, é o principal, que é o arroto do boi, né? Que é o processo de fermentação entérica, de ruminação, e gera o metano, que não é o gás mais agressivo em termos de emissão de aquecimento global, mas pela quantidade, né, é muito. E o Brasil assinou lá o acordo na COP26, lá em Glasgow, em vários países, de reduzir o metano em 30% até 2030. Então, tem sim, além da questão vamos falar dos aterros sanitários, que emitem metano também, mas a pecuária é mais. Pela quantidade de rebanho que a gente tem. Nós temos mais de 200 milhões de cabeças de gado. Aí você entra num tema que é delicado, né? Porque, por exemplo... Desculpe, vamos lá. Por exemplo, você tem hoje, no campo da tecnologia, as Big Techs, né? Que são mais poderosas que governos, têm um faturamento e um valor maior do que os PIBs de muitos países, né? E o mesmo está acontecendo com essa concentração de poder, de terra, de dinheiro, de produção do agronegócio. Você vê que isso é possível de continuar desse jeito? O agronegócio não vai submeter o governo aos seus interesses? Já faz isso há muito tempo. Já faz isso há muito tempo, Silvio. Agora, a única forma, as coisas funcionam muito quando vem pressão do consumidor, né? Por exemplo, eu morei na Itália e lá os supermercados, grande parte dos supermercados, tinha uma plaquinha na entrada: olha, aqui nós não temos produtos transgênicos. Porque o consumidor não quer. Então, acho que tem muita pressão. É muito difícil mudar, né? Eles têm muito poder, não é de hoje, né?
Isso é histórico, né? É muito difícil mudar, principalmente poder político, no Congresso, etc. Mas eu queria voltar para a questão técnica. É possível, você consegue reduzir, por exemplo, o tempo de permanência do gado no pasto, consegue-se facilmente, pela melhoria dos pastos, por exemplo, melhorar a qualidade dos pastos e melhorar. Se você melhora a qualidade dos pastos, além de você diminuir o tempo de criação do gado para abate, etc., você também melhora as condições do solo e aumenta o sequestro de carbono, diminui a emissão de gás de efeito de estufa pela pastagem. Então, melhora de pasto, você diminui ciclo, né? Tem essa questão também agora, que está na pauta, tem probióticos que reduzem até 30%, 40% a emissão de metano, só que aí tem um custo, mas não aumenta a produtividade. Então, é um custo a mais que, que incidiria sobre o produtor sem ter um retorno, né, financeiro. Então, é mais difícil. Mas tem também uma coisa importante que já se começa a fazer no Brasil. 15% hoje, segundo informações que eu tenho, do gado abatido, na fase final, que se chama de... Porque tem cria, recria e engorda, são 3 fases. A fase final de engorda, de terminação do gado, ela é feita de modo confinado. E aí você consegue reduzir o tempo de abate, entendeu? E esse confinamento é com ração. Como se produz na Europa, por exemplo, nos Estados Unidos, o gado é produzido com ração, é tudo confinado, né? E aqui no Brasil você pode fazer isso, e isso reduz bastante a emissão de gás de efeito de estufa, porque, criado a pasto, a conversão alimentar é menor, quer dizer, o tanto que o gado come de pasto para ganhar 1 quilo de peso, para ganhar peso, é muito maior do que ração. Então tem tecnologia e tem formas de fazer isso. Ótimo. Só que tem que ter rastreabilidade, tem que ter controle, né? Tem que ter transparência, tem que ter um monte de coisa, porque tem uma coisa que é muito importante. As empresas, tem 3 empresas que dominam o mercado nacional de exportação aqui, que exportam. São 3 empresas, eu não vou mencionar o nome aqui, mas são 3. Então é bem concentrado. E eu vi o relatório de sustentabilidade delas, e elas declaram isso no seu relatório, porque tem as emissões de gases de efeito estufa, elas estão dentro da empresa em si, e estão também nos fornecedores e pós-uso. Então, eles têm os fornecedores de primeiro nível, então, ok, eles monitoram o desmatamento, faz tudo. O problema é do segundo nível, porque o primeiro nível, ele compra do segundo nível. Nem sempre o produtor faz as 3 fases, cria, recria e engorda. Né? Tem uns que fazem só a engorda, o final, o acabamento do gado. Ele compra de terceiros. Essa compra não tá rastreada quando compra de terceiro. Então, esse é o grande problema. Então, o que eles chamam de lavagem do gado, né? Que em inglês cattle washing, né, que lava o gado, significa o seguinte: ele muitos desses pegam o gado numa propriedade que não está lá registrada nessas empresas, transfere para uma propriedade que está registrada, faz isso de madrugada, escondido, etc., e o gado passa a ser um gado que está dentro da legalidade. Cleiton, o Lula tem falado que tem muita pastagem para ser recuperada, que não precisa derrubar a floresta. E que, para expandir a agricultura, você tem uma área enorme que já foi desbastada, que já deixou de ser floresta e que está meio abandonada, né? É isso mesmo? É isso mesmo, e eu diria que se concentra na região dos cerrados, viu? Quando eu andava no campo, há muito tempo atrás, eu via vossorocas, que é aquela erosão que abre aquelas valas enormes, que era coisa assim irrecuperável, porque o custo é muito alto para recuperar. Bom, o Brasil tem 160 milhões de hectares de pastagem. 160 milhões de hectares de pastagem. Qual que é a área plantada com grãos? 70 e... Agora, segundo eu vi, de acordo com a Conab, 77 milhões de hectares plantados com grãos, sendo que 43 milhões são plantados com soja, 43 milhões de hectares. Mas voltando à pastagem, desses 160 milhões de hectares,
90 milhões tem algum grau de degradação. O solo tem algum grau de degradação, né? Principalmente o solo. Para recuperar isso, 100%, é inviável. Eu acho que o que está sendo proposto, né, de recuperar 40 milhões de hectares é racional. Eu acho que faz sentido, até em termos de custo, porque eu vi uma estimativa grosseira para recuperar esses 90 milhões de hectares, vai gastar quase 400 bilhões de reais para recuperar. Então, esse é o problema, o Silvio, porque tem a degradação, né? Tem um custo social muito grande, né? E que, na verdade, não é internalizado nem pela produção, nem pelas empresas, por ninguém. Né? Mas botar a floresta abaixo também não tem custo? Total. Então, é tudo o que isso. O que é mais custoso? Recuperar a pastagem ou botar a floresta abaixo? Recuperar a floresta, você diz. Recuperar a pastagem. Recuperar a pastagem ou abrir nova área de plantio, derrubando a floresta. Ah, não, tem que recuperar a pastagem. Principalmente, tem até nível moderado de degradação, tem em torno de 60 milhões de hectares. Então, por isso que eu disse que 40 milhões já é um... Se você conseguir incorporar isso à produção, ok. O que nós não podemos permitir, como se fazia no passado, abrir novas áreas. Isso tem que parar. Zero expansão. Não precisa. Né? Então, nós temos... E também tem uma coisa que me preocupa muito, é esse aumento de produtividade, etc. Tem que ter um limite. Porque a hora que você vê a questão ambiental e social, você tem que tomar cuidado, porque o que você está degradando, você está, na verdade, interferindo na coletividade, não é só na sua propriedade. Né? Então, tem um estudo, Silvio, que foi lançado faz um mês pela FAO, eles chamam de custos escondidos da agricultura. 12,7 trilhões por ano de custos à saúde e custos ambientais. Muito mais à saúde, principalmente na questão de produção de alimentos que não sejam saudáveis. Então, tem um custo enorme, porque a gente tem as doenças que a gente chama não transmissíveis ou negligenciadas, etc., diabetes, né? Doenças cardiovasculares, tem uma série de doenças que estão aí, tem um custo no sistema de saúde, tem um custo para a sociedade, né? E o meio ambiente, idem, só que isso não é internalizado, isso não é contabilizado. Né? A hora que se você fosse contabilizar isso, é uma cifra astronômica. Então, é uma questão que eu acredito que tem que ser mais debatida em todos os níveis, né? Não dá para falar, o governo federal tem que fazer tudo. Eu acho que tem o seu papel, mas tem papel dos estados e tem principalmente papel dos municípios. Os municípios aqui estão na ponta, eles têm que puxar isso, né? Se não puxa, não acontece nada, é muito difícil. No fundo, no final das contas, são os municípios que operacionalizam tudo isso. Tem que puxar, mas como os prefeitos, em geral, são fazendeiros, ou fazem parte da elite local, que é de fazendeiros, eles estão meio em conluio, né? Quer dizer, não tem fiscalização e até tem um favorecimento para que esses negócios prosperem, né? Na forma de como são organizados hoje em dia. Eu queria fazer uma pergunta para você, pensando que esse seu papel de diretor do Programa Estratégico de Agricultura Sustentável da FAO deve ter também permitido que você elaborasse proposições, né? Quer dizer, o que você acha que esse governo atual tem que fazer a partir da realidade que nós temos hoje? Olha, eu acho que tem que trabalhar com a sustentabilidade no sentido amplo. Né? Eu trabalhei com isso e a minha grande questão na FAO foi, na verdade, tratar a sustentabilidade no sentido amplo, que é o quê? Olhar a questão econômica, o quê? Sem produzir, sem economicidade, você não vai a lugar nenhum. Questão social, geração de emprego, qualidade de emprego, etc., né? Renda, né? E a questão ambiental. Isso tem que ser tratado junto. Aliás, eu desenvolvi, junto com os estatísticos da FAO, um indicador específico para a agricultura sustentável que não existia para constar nos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável.
Na verdade, isso está no Objetivo de Desenvolvimento Sustentável 2. Está lá, produção sustentável de alimentos e tal. Então, eu consegui. E tem os indicadores, são 11 subindicadores na questão econômica, social e ambiental. E os países agora têm que fazer um relatório reportando isso, entendeu? Com muito critério, né? Que é muito difícil. Tem país que não tem nem estatística, nem levantamento de dados, mas trabalha com um mundo bem diferente. Uma outra coisa que a gente fez muito, principalmente porque agricultor familiar, na maioria dos países pobres, o que predomina é a questão da agroecologia, né, que eu puxei muito na FAO. Eu fiz 2 grandes seminários internacionais, eu não, né? Eu, na verdade, articulei para que isso acontecesse, defendi, etc., com participação de mais de 2.000 pessoas em cada um no mundo todo, né? No sentido de colocar a agroecologia na pauta, porque a FAO ainda, com todas essas questões, ainda ela está muito nos critérios da Revolução Verde, né? Dessa agricultura, da monocultura, etc., por pressão dos países desenvolvidos que fazem parte da FAO, né? Então, a agroecologia é uma grande saída para o pequeno, porque aí o que é isso, né? É você tratar, primeiro, tem diversidade, né? Você produz, não é apenas um produto, é mais do que a agricultura orgânica, porque ela trabalha com uma diversidade do sistema produtivo, e usando aquilo que você tem na natureza, né? Preservando os polinizadores, que são importantes, são responsáveis por 20%, 30% da produção, que ninguém percebe isso, o controle biológico natural, a qualidade do solo, mantendo a biodiversidade do solo, trabalhando de uma outra forma, sem depender dos insumos externos tradicionais. Então, e aí tem a questão social envolvida, tem a questão do conhecimento local tradicional, onde você tem inovação, não é só, não, então vamos voltar ao passado. Tem que evoluir, tem que usar a tecnologia digital, tem que inserir, mas dentro de um outro conceito, não é esse conceito meramente produtivista. Mas nós já temos um acúmulo, né? A Embrapa é importante, tem pesquisa científica, quer dizer, nós não estaríamos partindo do zero, né? Tem muita coisa feita, né? E eu insisto muito nisso. Eu acho que a mobilização da sociedade ela só vai acontecer, infelizmente, a partir do momento que a gente resolver a questão da desigualdade, né? Que é uma doença crônica que a gente tem, a questão da fome, que para nós do Instituto Fome Zero é uma catástrofe, e a gente normalizou, a tendência é normalizar essas coisas, normalizamos a escravidão, normalizamos a ditadura, né? E a gente vai normalizando, né? Então, infelizmente é assim, né? E a fome é um direito, na verdade está na Constituição brasileira que a fome é um direito. Olha só. Na verdade, comida tem, né? O que não tem é dinheiro para comprar, né? É isso. É exatamente isso. Então, enquanto... Então, não é um problema ligado à agricultura ou à produção, é a desigualdade mesmo. Quer dizer, é essa marca, essa chaga da sociedade brasileira que deixa 80% da população numa situação de pobreza, né? E aí, Silvio, a gente tem que pensar assim, a produção, agricultura familiar, local, para o consumidor local. Não tem que entrar na rede de supermercado, e aí pronto, aí já não... Aí você tem a renda que vai ser assimilada pelo grande capital, aí não vai dar acesso, né, para os pequenos a um preço acessível, alimentos de qualidade, é isso que a gente precisa, saudável, limpo, etc. Então é isso que a gente defende. Nós estamos chegando ao fim do nosso programa, o papo é bom, mas o tempo passa rápido, né? Eu queria deixar você falar as suas últimas palavras, aí, o que você quiser, né? E temos aí 1 minuto e meio. Por favor. Olha, para fechar, eu acho que a gente, no Brasil, a gente tem essas dificuldades todas, né? Eu, às vezes, fico até desanimado. Puxa, quanto tempo que eu trabalho com isso, tento mexer e as coisas, às vezes, dão um passo para frente e 10 para trás, né? Mas tem evolução, sabe? Tem coisas indo para frente. Eu vou citar um exemplo. Está entrando muito em pauta, embora eu concorde em parte da forma como é feita, o uso de bioinsumos. Os bioinsumos substituem os agrotóxicos. Os bioinsumos melhoram o solo, por exemplo, né? As bactérias fixadoras de nitrogênio,
que você coloca na semente, elas fixam o nitrogênio de graça. Aliás, na soja, praticamente a soja não usa adubação nitrogenada, é tudo fixação biológica de nitrogênio, desenvolvido pela Embrapa, que é uma das grandes tecnologias de sucesso da Embrapa. E tem também bioinsumos que você usa no solo, que melhora a absorção de nutrientes pelas plantas, etc., e que são acessíveis. Então, tem um registro já de bioinsumo no Ministério da Agricultura, que é um número enorme. Agora eu não tenho o número, mas é muita coisa que já está registrada. Por que não se usa mais? Por causa do custo. Ainda não compete com os agrotóxicos, mas isso nós vamos chegar lá, né? Mas a minha ideia, na verdade, é trabalhar de uma maneira um pouco mais integrada e sistêmica, né? Não é uma tecnologia individual que resolve. Na verdade, você tem que olhar o todo e como essas coisas se interrelacionam. Então, essas soluções fáceis para sistemas complexos, sistemas naturais, elas não funcionam. Então, o que gera menor impacto, o que gera melhor qualidade de vida, que, enfim, você trabalha de uma maneira diferente. Eu acho que esse é o grande desafio que nós temos, né? Qual que é o grande problema? A agricultura hoje, principalmente as commodities agrícolas. O Brasil continua grande exportador, vai continuar sendo, pela extensão de terra que tem, e que salva, na maioria das vezes, a balança de pagamentos. Então, esse é um ponto difícil, né? Porque tem uma contribuição, né? Só que tem esses custos escondidos, né, como a FAO diz, que não são contabilizados. Então, nós temos que trabalhar com isso, e a pressão da sociedade, isso é importante. Eu acho que se a gente não tiver a formação da consciência, eu acho que aos poucos isso vai ser construído, ou se nós não construirmos, a pressão vem de fora, está vindo já de fora, né? Então, Cleiton, você está contribuindo para isso com a tua fala, de esclarecer os nossos telespectadores sobre as implicações da política atual, como é que a gente sai disso. Eu quero agradecer muito ao Cleiton Campagnoli pelo papo excelente que tivemos agora, e agradecer a você também que nos assiste, dizendo semana que vem tem mais. Até lá.